Bom dia, Felipe. Satisfação falar com o amigo no Agora. Doutor Antônio Augusto, me diga o seguinte. Ontem tivemos a rejeição do texto substitutivo da redução da maioridade penal para crimes graves na Câmara dos Deputados. Mas há um texto que é o original. Vamos agora ter uma segunda votação na casa? Exatamente. O substitutivo ele é votado antes porque ele é uma proposta que altera o texto original. Ele é uma proposta que modifica, digamos assim, a estrutura redacional do texto primitivo. Portanto, por uma questão regimental, ele é votado antes. Superada a votação desse substitutivo, passa-se a votação, então, do texto original, o texto do qual derivou o substitutivo, que é, em síntese, em processo legislativo, a essência da proposta apresentada na Casa Legislativa. Nesse caso, se a Câmara dos Deputados colocar em votação, o que já está sendo dito aí por Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ontem ele disse que isso será deliberado no Colégio de Líderes, a colocação em votação do texto original. Esse texto, por exemplo, diminui a maioridade penal para todos os crimes. Não há nem essa negociação que foi feita, essa escolha de crimes como foi feito agora. Ou seja, teremos uma radicalização. Exatamente, Felipe. Vai se partir para o outro extremo, qual seja, tornar toda e qualquer conduta criminosa passível de responsabilização por parte dos maiores de 16 anos. Na verdade, isso, quem observa, digamos assim, a movimentação frequente do Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados, sabe que a probabilidade de ter algum êxito é menor, porque imagina, Felipe, se esta anterior, que era o substitutivo, e que já mitigava, que já suavizava a proposta original, foi rejeitada, o que se dirá de um texto cuja, digamos assim, estrutura repercute no Código Penal e no Código de Processo Penal, a ponto de transformar todos os delitos passíveis dessa responsabilização. Ou seja, do ponto de vista legislativo, é legítimo apresentar a proposta. Do ponto de vista do processo legislativo, evidentemente que é muito mais trabalhoso, até porque, imagina estabelecer, por exemplo, para delitos menores dentro dessa classificação habitual, o furto, a fraude, todos eles serem passíveis dessa criminalização. Ou seja, o que o presidente da Câmara tem dito é que, ao propor a votação agora da PEC originária, evidentemente que ele quer encerrar o processo da proposta de emenda. Mas, do ponto de vista da estrutura e da dinâmica da Casa, obedecendo o que a Constituição Federal determina, serão necessárias também 2 votações na Câmara e 2 no Senado, sempre com essa maioria qualificada de 2/3. Perfeito. Então, não tem prazo para votar, é uma decisão do Colégio de Líderes, o projeto está pronto para ser votado. Se eles definirem uma data, podem colocar em votação, vão precisar dos mesmos 308 votos que não obtiveram na noite passada. Exatamente. E é bom que tu mencione isso, porque pode algum ouvinte entender que, em função da rejeição do projeto de substituição da minoridade penal ter sido rejeitado, este outro, que é o originário, teria que ser votado automaticamente. Não é isso. Na verdade, o presidente da Câmara, ele atribui o perfil dele como presidente para estabelecer as votações. Isso não significa dizer, Felipe, que isso tenha que ter sido votado anteontem, ontem, tem que ser votado amanhã, semana que vem, mês que vem, não. Tanto é verdade que essa proposta original ela já tem um certo tempo de tramitação na Casa. O que ocorre é que a matéria ela tem identidade porque o substitutivo dela deriva. É isso. A explicação é essa. O substitutivo votado ontem e rejeitado ontem, ele deriva da proposta originária. Certo. E essa é a explicação para o processo legislativo. Ou seja, o seu encerramento formal depende necessariamente da votação do projeto que gerou o substitutivo. Aqueles que estão comemorando têm que ficar atentos, porque nós teremos mais votações. Aqueles que estão hoje derrotados têm uma esperança ainda de, numa segunda votação, o texto original indo a plenário, conseguir os 308 votos. O debate vai prosseguir. Prossegue. E isso que tu ponderas aí também tem fundamento, porque se nesta primeira votação, Felipe, e faltou um contingente muito pequeno de votos
para determinar a redução da maioridade penal, com mais negociação, com mais tratativa de plenário, com mais tratativa de, enfim, todos os segmentos envolvidos, não se pode desconsiderar a possibilidade de, por exemplo, no projeto originário, vir a ser aprovada alguma proposta que estabeleça a redução para um delito em hipótese, por exemplo, o delito de homicídio, o delito de latrocínio, enfim, são delitos muito distintos dentro da classificação penal, mas que se, por exemplo, na primeira votação não houve reflexão suficiente, não houve, digamos assim, acordo suficiente, por que não poderia haver um determinado acordo para um determinado delito numa votação e ela vir a ser absorvida como passível da menoridade? É importante levar em conta esse teu raciocínio. Por quê? Porque a modificação da maioria na Câmara ela é frequente. Tu conhece a Câmara dos Deputados e sabe que ali um cafezinho no meio da tarde pode alterar uma votação inteira na casa. Então, o que significa dizer que esse projeto originário, em função da sua própria radicalização em termos substanciais, ao tornar todos os delitos passíveis, pode sim ser objeto de uma votação que pode ser diferente daquela desta, digamos, madrugada, porque foi até 1h da manhã a votação. Então, sim, esta votação reabre a discussão em torno da matéria. Doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Da mesma forma, Felipe, muito obrigado a ti e um bom dia aos teus ouvintes.